Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos de nossa paróquia de Santo Antônio, do Alto da Serra. Nos aproximamos do segundo domingo do tempo do Advento, esse tempo no qual nós somos convidados a preparar o coração para a vinda futura do Salvador, mas também para preparar-nos para a celebração do Santo Natal. E nesse domingo, nós encontramos na liturgia da palavra, no Evangelho, sobretudo, um trecho tirado do capítulo 3 de São Lucas. Logo no iniciozinho ali, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que nos apresenta o início da missão de João Batista. Porém, antes mesmo de apresentar João Batista, Lucas, de um modo muito interessante, apresenta uma relação histórica. Vai dizer o evangelista, no 15º ano do Império de Tibério César, e ali começa então algumas datações históricas. Por que Lucas faz isso? O que tinha a ver colocar essa realidade, digamos assim, datável no próprio Santo Evangelho? Lucas, de um modo muito simples, nos mostra que Deus entra na história. A salvação de Deus entra na história humana, com toda a sua complexidade, obviamente, da história, com tudo aquilo que na história vai bem ou não vai bem, com todas as pessoas boas, mas também aquelas que se deixaram corromper. Deus ali entra, a salvação entra na nossa vida. A salvação é um fato histórico, verdadeiramente histórico. Não uma ideia ou uma teoria, mas um fato histórico. E aqui nós vemos essa realidade tão bonita. O nosso Deus é o Deus da história, que entra na história de cada um de nós, que entra na história da nossa vida. E ali, nessa realidade do Evangelho de hoje, assim que Lucas acaba de apresentar essa realidade histórica, aparece a figura de João Batista. João Batista, que é a realização das profecias de Isaías, ele que é a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas estradas, aplainai os montes. Enfim, João Batista que apresenta-se como aquele que vem antes do Salvador. E é muito interessante observar esse convite de João Batista de mudança, de conversão. Porém, essa imagem que João Batista nos convida, nos chama à conversão, é uma imagem muito interessante. Endireitai as veredas, aplainai os caminhos. E ali nós podemos nos perguntar, bom, mas essa atitude, é algo que eu posso fazer sozinho? É algo que eu, com a minha capacidade, posso realizar sozinho? Se nós olharmos com atenção, a primeira leitura da missa desse domingo, tirada do livro de Baruque, nós vamos ver que aparecem ali as mesmas expressões que João Batista, no Evangelho, vai colocar diante do povo. E ali, Baruque vai dizer que é Deus quem manda, quem ordena endireitar os caminhos. É Deus quem ordena que os caminhos fossem aplainados. Meus irmãos e irmãs, a conversão a qual nós somos chamados a viver não é algo que nasce da nossa capacidade. Mais do que isso, muito mais do que isso, é uma relação entre nós e Deus. Uma cooperação nossa com a graça de Deus. Deus toma a iniciativa, mas nós também correspondemos a essa iniciativa. Nós fazemos tudo aquilo que somos capazes de fazer. E digo mais, fazemos o máximo de tudo aquilo que somos capazes de fazer. Porém, aquilo que não conseguimos fazer, pedimos ao Senhor que nos ajude, que venha em nosso socorro e que venha em nosso auxílio. Por isso, aplainar os caminhos do coração, endireitar as veredas, não é algo que depende única e exclusivamente de nós. É uma graça de Deus que Ele já nos dá, à qual nós correspondemos. A essa graça nós correspondemos, porém é necessário que já hoje possamos dar o passo, possamos mover-nos para corresponder a essa tão grande graça que Deus nos dá. E assim
Deus levará a cumprimento a obra que ele iniciou em cada um de nós. É bonito ver na segunda leitura de São Paulo a Filipenses, que ali apresenta que o Senhor leve a cumprimento a obra já realizada no nosso coração, já iniciada no nosso coração. E é assim, a conversão, essa nossa resposta à ação de Deus, que leva a cumprimento essa obra boa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a todos vocês que esse segundo domingo do Advento seja um passo a mais, não somente de aproximar-nos do Natal, mas de aproximar-nos do Senhor, de abrir um pouco mais o nosso coração para que a luz de Deus venha até nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Amor Divino, padroeira da nossa diocese, e Santo Antônio, nosso padroeiro, intercedam por todos. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, entre nas vossas casas e nas vossas vidas.